desde 1930. Apenas 22 edições. Apenas 22 chances para qualquer jogador provar ao mundo inteiro que é o melhor. A Copa do Mundo não perdoa. Não importa quantos títulos você tem no clube. Não importa quanto dinheiro você ganha. Na Copa, você ou entra para a história, ou desaparece dela. Neste vídeo, você vai conhecer os 10 jogadores que não apenas sobreviveram a esse palco, eles o dominaram. E no final, vamos falar sobre o nome que muita gente esperava ver aqui. Um dos maiores de todos os tempos, que a Copa do Mundo nunca deixou chegar lá. Critérios simples. Gols marcados na história do torneio. Números que levaram décadas para ser construídos. Alguns por lendas que já se foram. Outros por jogadores que ainda estão em campo, agora, na Copa do Mundo de 2026. Número 10. Gary Lineker. Inglaterra. 10 gols. 2 torneios. Um homem que nunca recebeu um cartão amarelo em toda a sua carreira profissional. Limpo dentro e fora de campo, mas mortal na frente do gol. Em 1986, foi artilheiro da Copa com 6 gols, mesmo com Maradona roubando toda a atenção. Em 1990, mais 4. A Inglaterra não chegou ao título, mas Lineker chegou à história. Número 9. Jürgen Klinsmann. Alemanha. 11 gols em 3 Copas. O homem que celebrava os gols com uma cambalhota, literalmente, mas não havia nada de leviano nele dentro de campo. Campeão em 1990, vice em 1986, terceiro lugar em 1994. 3 décadas de Copa, sempre decisivo. Agora chegamos a um nome que a maioria das pessoas nunca ouviu, e isso é um crime. Sándor Kocsis, Hungria, 1954, 11 gols em uma única Copa. A Hungria daquele ano era considerada a melhor seleção do mundo. Eles não perdiam há 4 anos. Eliminaram o Brasil, eliminaram o Uruguai, mas na final, perderam para a Alemanha Ocidental. Kocsis saiu sem o troféu, mas seus 11 gols em uma única edição ficaram por décadas como recordes quase impossíveis de bater. Pelé, você já sabia que ele estaria aqui, mas talvez não soubesse disso. Ele disputou 4 Copas. Em 2 delas, mal jogou, lesionado em 1962 e marcado brutalmente em 1966. Se tivesse jogado sem limitações em todas as edições, onde estaria nesse ranking hoje? 12 gols, 3 títulos mundiais. O único jogador da história a conquistar isso. Em 1958, tinha 17 anos. Em 1970, com 29, ainda era o melhor do torneio. Um gênio que a Copa tentou destruir 2 vezes e falhou. 13 gols, em 6 partidas, em uma única Copa. Just Fontaine, França, 1958. Um recorde que ninguém conseguiu quebrar em quase 70 anos. E o mais assustador? Ele só foi para aquela Copa de reserva. O jogador titular se machucou. Fontaine entrou e virou o maior artilheiro de uma única edição da história. Nunca mais disputou uma Copa. Infelizmente, a lesão encerrou sua carreira cedo. Mas aqueles 13 gols em 1958 são imortais. Gerd Müller, Alemanha Ocidental. 14 gols em apenas 2 Copas. Em 1970, 10 gols, artilheiro do torneio. Em 1974, mais 4, incluindo o gol do título da Copa em casa. Ele não era alto, não era rápido, não era técnico nos moldes tradicionais, mas dentro da área adversária. Era um predador, um instinto puro de gol, que nenhum treinador consegue ensinar. 15 gols, 3 Copas. Uma carreira marcada tanto pela genialidade quanto pela dor. Ronaldo Fenômeno, Brasil. Em 1994, foi campeão com 17 anos, mas mal jogou. Em 1998, chegou à final, misteriosamente abatido horas antes, e o Brasil perdeu. Em 2002, ressurgiu de 2 cirurgias no joelho. Marcou 8 gols, incluindo 2 na final. Em 2006, mais 4, chegando ao recorde mundial da época.
De todos os jogadores desta lista, nenhum passou por mais adversidade. E nenhum respondeu a ela de forma mais épica. 16 gols, 4 Copas, sempre presente, sempre decisivo. Miroslav Klose, Alemanha. Não era o jogador mais talentoso da sua geração, mas era o mais consistente em Copa. Em 2014, no Brasil, marcou o gol do 7-1 na semifinal e, naquele momento, ultrapassou Ronaldo, se tornou o maior artilheiro da história. Por quase uma década, foi o dono do recorde absoluto. Até 2026. 16 gols, 27 anos. E a Copa de 2026 ainda não acabou. Kylian Mbappé, França, campeão em 2018, vice em 2022, com um hat-trick na final, que quase levou a partida para outro rumo. Em 2026, igualou o recorde de Klose antes das quartas de final. Se a França avançar, o recorde absoluto pode ser dele ainda nesta Copa. Será que é possível? E chegamos ao número 1. Lionel Messi, Argentina. 6 Copas, 18 gols e contando. Durante anos, a Copa foi o único troféu que faltava. Em 2014, chegou à final e perdeu. Em 2018, caiu nas oitavas. E então, em 2022, com 35 anos, ergueu o troféu no Catar. Em 2026, aos 38 anos, em sua sexta e última Copa, marcou 3 gols na estreia e igualou o recorde de Klose. A Copa do Mundo começou para Messi em 2006, como promessa. Em 2026, ele a encerra como lenda. Mas antes de encerrar, uma pergunta que vai dividir os comentários. Cristiano Ronaldo, 7 Copas, 8 gols. O maior de todos os tempos no futebol de clubes, mas nunca passou das quartas de final em uma Copa do Mundo. Se ele estivesse nesta lista, onde você o colocaria? Deixe nos comentários. E se você acha que ele merecia estar aqui, ou que a Copa provou que ele nunca foi melhor, a gente quer saber. Esses são os 10 maiores da história. Mas a Copa de 2026 ainda está sendo escrita. Mbappé e Messi ainda estão em campo. O recorde pode mudar esta semana. Espero que tenha gostado do ranking e escreva seus comentários. Se inscreva para acompanhar os próximos vídeos.